Oi, queridos, tudo bom? Hoje irei gravar um vídeo no qual já era pra eu ter gravado, faz tempo, já tava na lista aqui e tal. Só que é um vídeo com um assunto bastante complexo pra minha pessoa e eu tenho percebido que para outras pessoas também. Mas chegou o momento de gravar. Vamos falar sobre paternidade. Partiu! Então, queridos, na minha mentalidade, na minha mente, era que assim, como que eu vou sentir falta de algo que eu nunca tive? Porque eu nunca tive um pai presente em casa. Meu pai e minha mãe nunca foram casados. Então, na minha mente, não tem como eu sentir falta de algo que eu nunca tive. Se fosse o caso deles, né, deles serem casados e aí se divorciarem e ir embora, eu acreditava que eu ia sentir, porque, né, uma criança, uma adolescente, enfim, qualquer um sente a ausência, uma vez que tá ali no convívio a pessoa parte. Então, na minha mente, gente, como que eu vou sentir falta de algo que eu nunca tive, né? Eu tinha contato com ele, até os meus 18 anos eu tive contato por conta dessa questão de pensão, ele era taxista, então ele vinha uma vez por mês ou a cada 2 meses, trazia o envelope e eu saía para ir até o carro, encontrar com ele. E aí a gente tinha contato, mas eu nunca chamei ele de pai, nunca consegui pronunciar essa palavra pai da minha parte, porque, né, não saía, não via ele de fato. Pra mim ele foi a pessoa que me gerou, ok, mas eu não conseguia pronunciar pai, entendeu? Mas aí eu ia, cumprimentava, ele tinha mania de aniversário, Natal, trazer cartão, fazer desenho, sempre tratei bem, né, enfim. Tenho algumas lembranças de ir na casa dele, pouquíssimas lembranças, na verdade eu acho que eu lembro de uma vez. Então eu lembro que eu tinha irmãos por parte de pai, eu lembrava inclusive o nome deles, Robson, William, eu lembrava super, mas não lembrava deles, não tinha eles na mente, como que eles eram. Pequeno, eu lembrava do nome, mas questão de como eles eram, eu não lembrava. E aí eu lembro até, você vê como criança marca, né? Que uma vez eu fui na casa dele, eu não sei se era se era Natal, Ano Novo, ou se era algum Dia das Crianças, alguma coisa. Só que eu fui lá, e aí eu lembro que eu ganhei dele dois microfones, um rosa e um roxo, de plástico, que tinha umas luzinhas. E eu, querido, sempre tive o chamado microfone, né? Nossa, eu lembro que eu super amei aqueles microfones, que eu ficava cantando, falando, que eu tenho esse chamado de algum tempo, né? Então, eu tenho essa lembrança. Então, assim, pouquíssimas lembranças, mas eu tenho essa. Queridos, raramente eu falava do meu pai porque não tinha o que falar, né? Então, geralmente quando a gente tem um assunto que a gente não tem o que falar, a gente evita, inclusive, né? Então, não tinha o que falar, não falava, a gente acabava não dando lugar nesse assunto. Só que assim, queridos, eu sou cristã desde os meus 10 anos de idade, foi quando eu fui pra igreja e me converti, não foi por pressão nem por ninguém, foi porque eu quis mesmo, Senhor, aleluia. Então, uma vez que eu sou cristã, eu sou de Cristo, né? Então eu cresci ouvindo, falando sobre a questão do amor, da paz, da alegria, da mansidão, do perdão. Então, assim, sempre cresci entendendo que Deus é amor e que a gente tem que seguir o modelo, né? Só que na minha vida, na minha visão, eu não tinha raiva do meu pai. Então, na minha mente, assim, gente, mas ok. Mas, geralmente, perdão, a gente tem que perdoar essa pessoa, né? Eu não tenho raiva dele. Eu só não tenho ele como meu pai, assim. A gente não tem intimidade de pai e filha. Eu sei que ele me gerou, eu sei que ele tem a família dele. E eu não tenho raiva dele, mas também, assim, não vejo necessidade de procurá-lo. Porque, como eu comentei com vocês, até os 18 anos eu tive contato com ele básico, mas tive. Depois dos meus 18, que não tinha mais a questão da pensão, ele nunca mais foi me procurar, não tinha mais a necessidade, e nem eu fui procurá-lo. Só que na minha mente, ele sabia onde eu morava, sempre soube, não tinha me mudado, então se ele quisesse algum tipo de contato, ele me procuraria, eu na minha mente, né? E também na minha mente eu tinha, por que eu vou ficar procurando ele, além de eu não sentir falta da pessoa, porque a gente não teve contato, mas assim, com que cara que eu vou chegar lá na família dele, porque ele é casado, tem os filhos, falar, oi, tudo bom? Sou a Cláudia,
queira ou não, eu sempre acreditei que eu poderia trazer uma lembrança ruim, uma lembrança de traição, de tristeza, de briga. Então eu falei, gente, pra que eu vou dar lugar, retomando uma história, algo lá com a família que já tá toda, né? Pra mim não fazia sentido, entendeu? Só que assim, queridos, como eu falei, eu sou cristã, de ir pra igreja, de ler a Bíblia, de ouvir, de louvar. E Deus é muito amoroso, Ele é muito bom e Ele não acusa, pelo contrário, Ele é muito zeloso, muito cuidadoso. Ele sempre vem de forma bem sutil e Ele traz a reflexão, traz a palavra. Ele nunca vem nos acusar. Ele é maravilhoso, né? Um pai, assim, sensacional. E quando foi, olha só como Deus trabalha, né? Aí teve toda essa infância e tal. Em 2016, em outubro de 2016, eu participei pela segunda vez da conferência Dunamis, que era da igreja que chamava Monte Sião e hoje chama Zion. Eu participei de 2015 e participei em 2016. E nessa conferência tem a sala profética, que é uma sala onde uma ou duas pessoas vão orar por você de forma individual e pode ser que durante essa oração Deus mostre alguma coisa para elas e elas vão transmitir para você. Pode fazer sentido como pode não fazer sentido. Aí a gente sempre coloca o telefone para gravar, porque pode ser que a gente esqueça, né? Às vezes na empolgação e tal. E aí eu fui nessa conferência em 2016 e foi interessante que eu coloquei para gravar e aí tiveram duas mulheres orando pela minha vida e aí uma delas começou a falar que eu estava vivendo um tempo de muitas mudanças na minha vida, que era um ano de muita coisa nova, que eu tava tipo uau, uau, e assim, foi surreal. Porque 2016 de fato foi um ano diferenciado na minha vida. Foi o ano que eu tinha decidido sair da Assembleia, onde eu congreguei de 2001 até 2016, né? Eu fiquei um tempo na filial, depois eu fiquei um tempo na matriz. E aí em 2016, exatamente no final do primeiro semestre, eu decidi que eu ia sair para ir para uma outra igreja, para Batista. Então assim, foi um negócio gigantesco, porque foi uma decisão muito forte. Anos e anos, né? Tipo, praticamente 15 anos de Assembleia, de repente indo para Batista. Então eu tava vivendo muita coisa nova, muita coisa diferente. Foi o ano também que eu passei pela transição no finalzinho de 2015. Então em outubro de 2016 foi quando eu tinha tirado a peruca e tava com meu cabelo bem curtinho ainda, mas já tava nos cachos. Então assim, eu tava ainda me reconhecendo como cacheada natural. Foi o ano também que eu tinha saído do meu trabalho e aí eu entrei no último trabalho que eu estava na escola, em dezembro de 2015. Então, em 2016, em outubro, ainda não fazia nenhum ano que eu estava na nova empresa. Então, realmente, eu estava vivendo novas experiências, novas mudanças em toda a minha vida. Então, essa palavra veio muito de encontro. Falou, uau, você está vivendo um tempo novo, tudo novo. E vieram falar sobre relacionamento, vieram falar sobre paternidade. Eu quero compartilhar com vocês o trechinho para vocês ouvirem. Só um minutinho. Vamos ouvir, queridos. Mas eu vejo um relacionamento na sua vida que precisa ser restaurado. Não sei se faz sentido, mas eu vi muito forte, tipo, medo de confronto, sabe? Não sei se faz sentido, tipo, que tem algum relacionamento seu que você não tá querendo, tipo, confrontar pra restabelecer esse relacionamento. Deixa ele lá. Eu tô bem sem, tá tudo bem sem, eu não preciso resolver isso. Eu tenho meu chamado, eu tenho a minha história, isso daqui faz parte de um passado, eu não quero resolver isso, não quero mexer nisso. Faz sentido pra você? Pode não fazer sentido. Para quem acredita em Deus como eu, Deus fala, Deus revela, Deus mostra. Para quem não acredita, enfim, vocês viram como Deus falou de uma forma bem sutil que tinha um relacionamento que eu tinha medo de confronto, que eu não queria, tô bem sem, não preciso. E é óbvio que era o relacionamento de paternidade. Deus falou comigo em outubro de 2016, dessa forma mais direta, clara e objetiva. Porque obviamente que durante todos esses anos ele sempre usa uma palavra, usa alguém, mas dessa vez ele falou, tipo, diretamente, né? De forma bem, bem direta. E foi interessante porque nesse ano, como eu comentei, em 2016, eu tava vivendo uma nova fase e eu fui pra Igreja Batista, que tem essa questão de ter discipulado, que na Assembleia não tinha. E a moça que veio me discipular, a Tamires maravilhosa, beijo, a gente tinha muitas coisas em comum, inclusive essa questão da paternidade, com histórias diferentes, mas ambas não tinham. E ela sempre comentava, né, sobre essa questão da paternidade, questão do perdão, não sei o que. Eu sempre falava, eu não tenho nada que perdoar, mas, tipo, eu não vou procurar ele.
Até porque, como eu comentei, ele já tem a família dele, eu vou chegar lá e vou falar o quê? Tipo, oi, tipo, não queria ser a enxerida. E fora que também sempre fui muito orgulhosa, que é essa questão. Esse negócio do orgulho, eu falei, gente, pra que eu vou procurar? Tô muito bem sem, não, nunca, não preciso, não tem necessidade, não vou, tipo, me rebaixar, vou lá, oi, tipo, a gente tem essa questão do orgulho. E aí eu também tinha isso daí, eu falei, gente, não tem necessidade, ok, Deus abençoe. E aí em 2016 Deus falou de forma bem aberta. E aí você vê como que vai indo, né? 2016. Quando foi no ano de 2019, eu participei de uma imersão que chama Veredas, que é imersão espiritual de cura da alma. Eu tive alguns momentos de choro, alguns momentos que falavam sobre essa questão da paternidade em 2019. Você vê que vai indo. Aí em 2020, logo no início do ano, antes da pandemia, eu fiz Moriá, que é na Estância Paraíso, que é um retiro espiritual bem profundo. Lá também foi, assim, surreal tudo que eu vivi. Só que lá foi bastante falado sobre a questão do fato de eu não querer ser mãe, de eu não querer ter filhos. E lá eu entendi exatamente o porquê disso, o início, a raiz disso. Tem também essa questão da paternidade, mas tem outras questões que daí fica para um outro vídeo, sobre essa questão de eu não querer ser mãe, falar isso para geral. Hoje em dia já mudei, já até conversei com meus amigos e tal, mas futuramente eu venho aqui e faço um vídeo. E aí também, em 2019, eu comecei a fazer especialização em desenvolvimento humano e psicologia positiva, meu MBA, que foi assim maravilhoso. Eu comecei em 2019 e acabei, por conta da pandemia, terminando em 2021. Só que era engraçado que toda aula que tinha, eu falava, gente, mas tudo que a gente está aprendendo aqui tem na Bíblia. Que falava de perdão, falava de amor, falava de propósito, falava de gratidão. Eu falei, gente, mas tá tudo na Bíblia isso? E eu ficava passada. Eu lembro que cada aula que eu tinha, eu falava, gente, eu tô aprendendo que tá tudo na Bíblia. Tipo, a ciência comprovando com pesquisas e fatos tudo que a Bíblia já dizia. Então, assim, foi surreal para mim o meu MBA. Foi um mergulho em autoconhecimento, em lágrimas, em conexões. Foi, assim, maravilhoso. Só que assim, vocês viram que foi passando tempo. Deus falou comigo em outubro de 2016. Eu tô falando aqui do MBA que eu comecei em 2019. Eu tô falando aqui do 2020 que eu fiz Moriá. E assim, Deus é muito bom, amoroso. Ele não nos obriga a nada. Ele simplesmente dá o recado, ele simplesmente usa pessoas para compartilhar conosco, para nos abençoar. Muitas vezes usa um vídeo, usa uma pessoa, usa um louvor, usa um texto. Só que aí depende de nós, se a gente quer ouvir e fazer ou se a gente quer continuar do jeito que a gente está. Eu tinha decidido permanecer do jeito que eu estava tudo bem, orgulho, me basto, ok, Deus, no meu coração não tenho raiva, não tenho que perdoar, então não vou procurar. Só que aí fui vivendo uma vida, e a minha vida eu comecei a perceber que estava estagnada, parada, porque às vezes tem alguns relacionamentos, tem algumas decisões, tem algumas atitudes que a gente precisa tomar, tem algum orgulho que a gente precisa segurar, para a gente poder de fato viver o novo, de fato viver coisas diferentes. E aí em 2023, neste ano, foi quando eu decidi com força mudar de vida, total. E aí, conversando com a minha psicanalista, né, no momento de terapia, no início do ano, a gente teve uma conversa, aliás, maravilhosa ela, Lidiane, beijo. E aí a gente falou sobre paternidade, e ela compartilhou um pouquinho da história dela, eu me emocionei bastante, fui bastante tocada. E eu ainda falei, gente... Aliás, acho que foi em fevereiro que a gente conversou sobre, foi em fevereiro. E aí ainda eu pensei assim, gente, eu vou embora de São Paulo, que eu já tinha decidido que ia vir pra cá, decidi que ia vir pra Floripa em dia 20 de fevereiro. E como que vai ser? Vai ser mais difícil para eu procurar meu pai e para falar com ele. Então eu acabei decidindo, eu tenho até anotado aqui, eu entrei em contato com meu pai no dia 16 de março de 2023. Eu consegui o contato dele, consegui o telefone, mandei um áudio no WhatsApp, tive coragem, nossa gente, tive coragem. A última vez que eu tinha falado com ele foi em 2008, voltei a falar com ele em 2023, um bom tempo, né? Então fui, peguei o celular, mandei um áudio, falei, oi, eu sou Cláudia, sua filha, acredito que você saiba quem eu sou. Eu comentei que eu estava num processo de autoconhecimento, revendo toda a minha história,
minha origem, e por parte de mãe eu já tinha mais informações, eu queria informações também por parte de pai, que eu queria conversar com ele. Mandei esse áudio, só que ele acabou mandando umas figurinhas, mandou uma foto dele, tipo, e não respondeu nada. Ainda eu peguei e falei assim, mas você ouviu meu áudio? E aí ele não respondeu nada, daqui a pouco o telefone começou a tocar. Era um outro número, não era o número que eu tinha ligado. Atendi, falei, oi, quem é? E aí ele falou que era... Falou o nome dele, Cláudio, que é Cláudio, meu pai, e começou a falar comigo. Então a gente começou a conversar por telefone, só que em nenhum momento ele perguntou da minha pessoa. Ele começou a falar dele, que não estava mais morando em São Paulo, que ele tinha se mudado, que ele estava no interior, morando junto com a mãe dele, que ele tinha divorciado. Começou a falar um monte de BO, um monte de problema, um monte de coisa. Em nenhum momento ele perguntou da minha pessoa, se eu tinha casado, se eu tinha família, se eu estava em São Paulo, se eu não estava. Não perguntou nada da minha pessoa, só ficou falando dele, se vitimizando e tal. Eu falei, até estranhei. Mas ok, fui ouvindo, né? Eu já estava com o emocional forte, lembro que a psicanalista até falou, você tem que estar com o seu emocional bem preparado, porque você não sabe o que você vai ouvir. Ok. Aí começou a falar, no fim, a ligação ficou ruim, caiu. Aí eu mandei um áudio pra ele, falei assim, então, como eu comentei, não tem como de repente você me passar seu endereço, de onde você está morando certinho, pra eu visitar. Já aproveito pra gente conversar. Se for o caso também, se você quiser, a gente pode fazer uma chamada de vídeo, se for pra facilitar. E aí, resumindo, queridos, ele acabou demorando pra responder, mas aí depois ele mandou um áudio. E ele foi bem simples, objetivo e taxativo. Ele falou assim, o meu endereço está restrito a Jesus Cristo. Eu sou uma pessoa de poucos contatos. Não sou de gravar áudio, tipo assim, você tá tendo o privilégio de eu estar gravando um áudio pra você. E falou que eu sempre tava nas orações dele, nananana, mas assim, não me passou o endereço, não queria mais contato. E amém, Deus abençoe. Ouvi o áudio, em nenhum momento ele perguntou da minha pessoa. Eu estranhei, né? Confesso que eu dei uma estranhada, falei, nossa, né, mas podia ter perguntado alguma coisa. Só que eu pensei assim, bom, da minha parte eu fiz. Se eu tinha que entrar em contato, eu entrei em contato, eu vou pra Floripa de mente limpa, coração limpo, vida nova. Só que eu achei estranho. E eu pensei assim, o pessoal que é mais velho é mais complicado pra muitas coisas, tem mais desafios pra muitas coisas. A gente sabe que quanto mais velho, mais complexidade tem, porque já são muitos anos carregando algumas questões, né, queridos? E aí, o que eu fiz? Eu pensei assim, bom, eu sei o nome do Robson e sei o nome do William, que são dos meus irmãos. Eu vou procurar eles nas redes sociais, vou falar com eles e buscar informações por parte deles, já que o Cláudio não tá podendo tá falando, né? Tá assim, tá estranho. Procurei eles em março, ainda tipo uma semana depois, encontrei o William, mandei lá no Facebook, no Messenger, ele me respondeu, a gente trocou o WhatsApp, aí eu sei que a gente acabou conversando uma sexta-feira, tipo, na parte da noite, conversei com ele, depois conversei com o Robson, que é o meu outro irmão, conversei com a mãe deles. Nossa, e foi assim maravilhoso, foi muito bem recebida, acolhida. Eu tinha tanto receio, né, deles, sei lá, deles não me curtirem, deles terem raiva da minha pessoa, e no fim eles super me acolheram, me receberam, a gente teve uma conversa muito boa. E aí descobri que eles já eram casados, descobri cunhadas sensacionais, super simpáticas, descobri que eu sou tia, queridos, a pessoa que aí eu vi, tia Cláudia, que eu tenho 2 sobrinhos lindos, o Enzo e a Aninha e o Enzo. Então assim, foi um presente ter descoberto tudo isso em março, porque eu dei o passo, fui muito bem recebida, e aí eu também entendi da parte deles que o Cláudio já não está bem, mentalmente falando. Tem algumas questões mentais e de fato ele não está em condições 100%. Por isso que realmente ele não perguntou da minha pessoa, ele tem essas questões. E que infelizmente também eles não tiveram um pai presente. E a gente até entende, porque tem muitas famílias que às vezes tem o pai, tem a mãe, tipo, tem lá em casa, mas de fato não tem, por exemplo, a paternidade. Porque não é só ser pai, assim, no sentido de gerar e estar presente, tipo, no lar, trabalhar, ser provedor. Ser pai é muito mais do que isso. E eles também não tiveram um pai presente. Tenho entendido também que os nossos pais, eles fizeram o melhor que eles puderam dentro das possibilidades que eles tinham. Porque eles também tiveram infância, eles também tiveram pais, eles também
tiveram marcas, feridas. Só eles e Deus sabem como foi a infância deles, o que eles sofreram, o que eles passaram, o que eles superaram. Então, dentro de tudo isso, eles conseguiram entregar o melhor que eles tiveram. Então, entendi isso, ok, e falei, gente, ele não tá bem, né? Não tá 100% bem. Tenho ele nas redes sociais, tenho ele no WhatsApp, vira e mexe, manda figurinha, curte, essas coisas, mas não tá bem. Mas ganhei meus irmãos, com uma linda família, minha família cresceu. Antes de vir para Floripa, consegui conhecê-los pessoalmente, consegui abraçá-los, conseguimos conversar, conseguimos compartilhar muitas coisas. Me achei muito parecida com eles, né? Eu já compartilhei foto com vocês. Achei bem parecida com eles. Eles não têm irmã e eu não tinha irmãos, então assim, a gente ganhou esse presente. Foi bem bacana, bem diferente, sabe? E aí eu vim pra Floripa de coração, alma, tudo lavado, me sentindo leve, me sentindo, entrei em contato, falei, conheci, foi muito bom. Só que eu poderia ter feito antes, né, queridos? Porque se a gente for ver, Deus falou de forma bem aberta comigo em 2016. Eu só fui ter coragem de fazer em 2023, olha os anos. Eu poderia ter conhecido os meus sobrinhos antes deles nascerem mesmo, tipo, ter acompanhado eles no ventre da mãe. Mas, por conta de um orgulho da minha pessoa, por conta de eu achar que não precisava, não quis ouvir, não quis atender, tá tudo bem. E Deus não obriga a gente a nada. Ok, você quer assim? Fique. E aí você vai viver nessa vidinha aí. Tô rindo, mas fica a reflexão, né? Que às vezes a gente tarda muito para tomar algumas decisões. E o fato da gente tardar para tomar essas decisões acaba fazendo com que a nossa vida também fique estagnada e parada em muitos aspectos. É isso que eu venho observando e aprendendo. Como eu comentei, tenho meu pai nas redes sociais, tenho ele no WhatsApp, tenho contato com os meus irmãos, com os meus sobrinhos. Não dá para ter aquele contato, é tudo muito novo e diferente. Mas fico feliz que eles estão bem, são lindos, bonitos, todos, povo bonito. Os desafios continuam, mas a gente segue, né? Eu acho que a vida é de desafios e a gente tem que superar e seguir. Eu tenho aprendido, queridos, que essa questão da paternidade é tão importante que quando a gente tem um relacionamento bom com o nosso pai terreno, a gente consegue se relacionar muito melhor com o nosso pai Deus. E quando a gente não tem um relacionamento tão bom com o nosso pai terreno, a gente tem um pouco de dificuldade para se relacionar com Deus como pai. Muitas vezes a gente vê Deus como um líder, a gente vê Deus como uma pessoa que pune, ou a gente vê Deus como uma pessoa mais distante. E na realidade, Deus é pai, Deus é amor. Deus é zeloso, Deus é cuidadoso, Deus é abraço, Deus é carinho, Deus é conforto, Deus é consolo. Deus é soberano, Deus é lindo. Só que por conta, muitas vezes, dessa falta de paternidade que Deus deixou justamente para a gente poder sentir na nossa carne como que é de fato ter um pai, se sentir amada, para a gente também conseguir ter um relacionamento com ele muito melhor. Só que por conta dessa situação na minha vida, e eu sei que de muitos, a gente acaba muitas vezes tendo um pouco de dificuldade para se relacionar com Deus como pai. Então eu também estou nesse processo de resgatar toda a minha identidade de filha amada, chamar ele de paizinho, sabe? A gente ser bem amigos, pai e filha mesmo. E eu venho compartilhando com vocês um pouco dessa minha história, porque também em 2016, quando Deus falou isso comigo, Deus falou para mim que eu tinha que compartilhar mais as minhas vulnerabilidades. Eu sempre fui uma pessoa muito de ouvir as pessoas, de aconselhar, de orar pelas pessoas, mas nunca era de compartilhar as minhas vulnerabilidades. Eu sempre ouvia as pessoas e como eu já via que as pessoas tinham tanto bem, eu falei, gente, pra que eu vou compartilhar as minhas? Não vai adiantar nada. Só que aí Deus falou, você precisa compartilhar mais as suas vulnerabilidades. E eu tenho aprendido e entendido que quando a gente compartilha as nossas vulnerabilidades, a gente conecta mais com as pessoas. A gente cria uma conexão, a gente cria um vínculo. E por isso eu também tô dando lugar e gravando esse vídeo, porque eu entendo que é um tema muito necessário. Eu tenho conversado com várias pessoas, tenho acompanhado várias pessoas, e desde que eu fiz a postagem nas redes sociais falando, né, que eu tenho irmãos por parte de pai, muita gente manifestou, porque a gente sabe que a falta de paternidade é algo, infelizmente, muito real, muito presente, e que a gente precisa, de fato, entrar com as nossas
histórias, mergulhar mesmo nessa questão do autoconhecimento, de se conhecer, de se perceber, de se perdoar e de perdoar, para que de fato a gente consiga seguir. E a gente precisa se posicionar, porque assim, eu entendi que não existe vida abundante se a gente não visita o nosso passado. A gente não consegue ter uma vida abundante em todas as áreas sem visitar nosso passado. A gente precisa, ainda que a gente não queira, ainda que a gente tenha orgulho, ainda que a gente ache que não precise, a gente precisa. E se de alguma forma agregou na vida de vocês, trouxe alguma reflexão, trouxe algum insight, ou se vocês lembraram de alguém, de alguma situação, curtem, compartilhem e manifestem aqui que eu vou adorar ouvi-los, lê-los, né? Porque ouvi-los não sei se vai dar. Gratidão, tô assim feliz por estar fazendo esse vídeo, foi bem desafiador, mas conseguimos.